e está chegando o Dia dos Pais e nós vamos falar de expectativas do comércio em relação a isso. Sempre o comércio aguarda essas datas que são mais relevantes, que levam a uma movimentação maior, mas agora nessa fase que ainda está se aguardando a recuperação de fato de tudo que foi perdido no pior momento da pandemia, tem uma expectativa maior. Nós vamos falar sobre isso com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, Fábio, como é que a Confederação está trabalhando com essa data? Qual a expectativa? Que regiões que tem mais movimento? O que os pais podem esperar? Bom, a expectativa para o Dia dos Pais desse ano, de um modo geral, é uma expectativa positiva, sim, Denise. Principalmente se a gente se lembrar do Dia dos Pais de 2020, quando o comércio estava naquele processo ainda inicial, né, de reabertura, de retomada das atividades presenciais. Então, naquela ocasião, as vendas do comércio caíram bastante. O comércio teve em 2020 o seu pior Dia dos Pais em 13 anos, e agora, em 2021, a expectativa é de que o setor fature aproximadamente 6 bilhões de reais, um aumento de 13% em relação ao Dia dos Pais passado, e se confirmada essa expectativa, seria aí o melhor Dia dos Pais desde 2018. O comércio, a gente tem acompanhado aos poucos, vem se recuperando, muito ao sabor de uma palavra que você citou agora há pouco, movimentação. Quanto maior a movimentação nas lojas, maior tende a ser a recuperação, mais significativa tende a ser essa recuperação do comércio. E a gente vê que o comércio e também o setor de serviços agora estão mais confiantes, exatamente com essa movimentação, com a flexibilização. Nós tivemos a divulgação de índices de confiança que estão avançando aí com força, inclusive em serviços, né? É verdade, para o comércio, e especialmente para o setor de serviços, a circulação de consumidores é fundamental. O que a gente observa? Que desde o final da segunda onda, lá em março desse ano, a movimentação nas áreas comerciais, de prestação de serviço, nas áreas de consumo, aumentou 39% em relação ao final de março, isso dados de julho agora. E isso faz com que o comércio, o setor de serviços, fiquem mais confiantes nessa recuperação do segundo semestre. Muito provavelmente é isso que vai ocorrer. A vacinação tem avançado e, naturalmente, isso afasta aquele cenário de novas medidas restritivas. Aliás, os governos locais têm anunciaram recentemente, calendários, inclusive, para a volta da operação total das atividades comerciais nos seus respectivos estados. E isso é uma notícia que, de certa forma, alimenta essa confiança em alta, até mesmo no setor de serviços. No domingo já teremos várias flexibilizações aqui em São Paulo. Os pais poderão comemorar com horário estendido já a partir do domingo, dia 1º. Agora, Fábio, no balanço aí da Confederação Nacional, a gente percebe que tem uma projeção para o Dia dos Pais, ainda voltando a essa questão, bem diferente por região. São Paulo domina, né, com as expectativas, depois vem Rio de Janeiro e Minas, e aí outras unidades da federação vão ter avanço também, mas com menos participação no bolo aí de vendas. Isso tradicionalmente ocorre com essa proporção ou tem um desequilíbrio regional maior? Na realidade, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados que costumam se destacar nessas movimentações das datas comemorativas do comércio ao longo do ano. A renda per capita é mais alta do que a média nacional, são estados mais populosos, e o que a gente observa quando a gente relativiza esses números regionais é uma boa notícia, Denise. Todos os estados vão ter crescimento em relação ao ano passado. Isso não chega a ser uma novidade, porque ano passado o Dia dos Pais realmente foi muito fraco, mas todos os estados, pelo menos os 12 estados pesquisados, devem apresentar também crescimento em relação a 2019. Bom, o Dia dos Pais, digamos assim, normal, sem o problema da pandemia. O que a gente abstrai aí desses números é que, de fato, o comércio tem se recuperado. Hoje, o que o comércio fatura é cerca de 5% a mais do que se faturava às vésperas da pandemia, lá em fevereiro de 2020, e até mesmo cerca de 1 a 2% a mais do que em agosto do ano passado. Então, aos trancos e barrancos, com uma série de dificuldades, a economia, pelo menos no que se refere ao consumo, vem se recuperando, o que não significa que tudo são flores, né? A gente tem acompanhado inflação alta, taxas de juros subindo também, os juros mais caros,
mercado de trabalho ainda com números muito ruins, ou seja, o resultado é muito bom, poderia ser melhor se a economia já tivesse se reorganizado e principalmente se a vacinação tivesse avançado mais rápido. Mas é o que se tem pelo momento e nesse cenário são notícias positivas para o setor do comércio e até mesmo para o setor de serviço. Agora, Fábio, além dessas restrições de atividade, a menor movimentação, a pandemia também impôs algumas mudanças de hábitos, de costumes, inclusive de prioridades no consumo. Não é? E a gente viu, por exemplo, que calçados, vestuário tiveram uma performance muito ruim, porque as pessoas estavam mais em casa. Você acha que numa data agora como o Dia dos Pais, esses segmentos conseguem ter uma recuperação maior? Olha, eu acho que a gente viu agora a matéria sobre o frio, eu acho que o frio vai ajudar um pouco o segmento de vestuário esse ano. Na realidade, o setor de vestuário costuma ter uma performance muito boa nessas datas comemorativas, porque é um segmento do comércio que oferece uma variedade muito grande de tickets médios, né, de opções de presentes bastante variadas. E até mesmo por conta de toda essa dificuldade que você mencionou, o setor não está conseguindo reajustar preço acima da média. Quer dizer, não dá para espantar o consumidor com preços mais altos, já que o coronavírus ainda está circulando por aí. Então, o segmento de vestuário deve responder no Dia dos Pais, agora de 2021, por cerca de 40% do total movimentado. Uma boa notícia para um dos segmentos do varejo que ainda não conseguiu se recuperar. Acredito que isso vai ocorrer até o Natal, que a gente já observa esse aumento na circulação de consumidores. Isso deve fazer, por exemplo, com que os shopping centers também experimentem um movimento mais significativo nessa segunda metade do ano, e com isso o carro-chefe da data ou das datas comemorativas do comércio consegue finalmente colocar o nariz para fora d'água. É isso, nós ouvimos o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.